A despedida do Brasil. Em sua última carta escrita do Brasil para a Suécia, e datada de 8 de julho de 1932, o irmão Wingren escreveu: durante os meses de abril a junho, não recebi nenhum sustento dos Estados Unidos. No mês de maio recebi $25. Eu tinha pedido a Deus que me desse 20. E o Senhor deu-me 25. É glorioso quando Deus nos dá graça para orar a oração da fé. Estou melhor de saúde, mas durante muitas semanas tenho sofrido do estômago. Orem para que o Senhor me cure completamente. Estamos realizando cultos especiais nesta semana, e os missionários Samuel Nistrom e John Soremi nos têm ajudado. Já oramos por 9 pessoas que se converteram, e o rio das bênçãos tem crescido. Sentimos a presença do Senhor, e isto tem enchido os nossos corações de alegria. Glória a Jesus. O irmão Samuel me disse que sentia muita liberdade para pregar, e isto é muito glorioso. Sobre a nossa viagem de regresso à Suécia, não convém que seja depois do mês de agosto, pois em setembro já começa a fazer o frio e chover. No mês de fevereiro fará exatamente 10 anos que chegamos ao Brasil pela última vez. No número do mês de agosto do jornal Mensageiro da Paz foi publicada a seguinte notícia sobre a viagem do irmão Wingren à Suécia. Os nossos irmãos Frida e Gunnar Wingren, com seus filhos, estão prontos para viajar para sua terra natal. No dia 15 de agosto no navio Alabama, o irmão Gunnar Wingren chegou ao nosso país em novembro de 1910, e a irmã Frida em julho de 1917. Desse período eles têm vivido 8 anos só no Rio de Janeiro. Aqui o trabalho começou com uns poucos crentes, mas desenvolveu-se tão rápido que na capital no estado há mais de 2.000 crentes. Deus também tem levantado muitos trabalhadores para ajudar na obra, que está em franco progresso. Pode-se mencionar especialmente o trabalho com os cultos ao ar livre, e também na casa de detenção. Muitos têm ouvido o Evangelho, e têm agora a esperança da vida eterna. Nossos irmãos têm trabalhado não somente aqui no centro da região sudeste, mas também com evangelização e o trabalho de pioneirismo nos estados de Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina, enviando obreiros e sustentando-os na luta pela propagação do Evangelho. Por isso os nossos irmãos que agora retornam à Suécia, podem lembrar-se com gozo do que está escrito no Salmo 126:5. Os que semeiam com lágrimas, ceifarão com júbilo. E também deste outro versículo: os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. Daniel 12:3. A redação deste jornal saúda o seu antigo diretor, Gunnar Wingren, a sua esposa e colaboradora, missionária Frida Wingren, e também os seus filhos, e lhes deseja muitas bênçãos do Senhor, para que possam continuar lutando pela fé uma vez entregue aos santos e ganhar ainda muitas almas para o reino de Deus. Aquele que dirigiu o nosso irmão há 22 anos para o Brasil, também dirigirá o irmão Wingren e sua família pelo caminho que tem de trilhar. Fiel é aquele que vos chamou, o qual também fará a sua obra. 1 Tessalonicenses 5:24. O irmão Carlos Brito, que foi um dos primeiros crentes e membros da igreja no Rio, escreveu o seguinte sobre a despedida dos missionários: nunca esquecerei aquela noite memorável quando a igreja, com lágrimas e abraços, despediu-se do seu querido missionário Gunnar Wingren, um dos 2 pioneiros da obra pentecostal no Brasil, e agradeceu-lhe pelo seu trabalho e zelo durante o seu pastorado. Aquele culto foi uma verdadeira despedida para um servo de Deus que deu mais de 20 anos da sua vida a mestre no serviço do Evangelho. Assim o missionário Gunnar Wingren escreveu no seu diário sobre o culto de despedida no Rio: hoje entreguei oficialmente a igreja ao irmão Samuel Nistrom. O irmão John Soremi também ficará aqui no Rio para ajudar na obra, que é muito grande. No culto de despedida que se realizou em 14 de agosto de 1932, senti muito amor pelos irmãos, pois eram como ovelhas que rodeavam o seu pastor para se despedirem dele. Também coloquei as mãos sobre os irmãos Samuel e Soremi, consagrando-os para a obra. No dia seguinte, às 3 horas da tarde, muitos crentes reuniram-se no porto para nos darem o tradicional adeus. O irmão Carlos Brito falou em nome da igreja e entregou-nos um lindo buquê de flores. Uma verdadeira multidão de irmãos da igreja foi ao porto junto com o seu amado pastor naquele último dia de permanência da família Wingren no Brasil. Às 18 horas o navio saiu do porto e a viagem começou. Wingren escreveu: esta madrugada senti que os meus nervos estão completamente esgotados e tive um colapso. Mas orei e senti-me melhor. Jamais tive uma despedida tão amorosa e maravilhosa como a da igreja do Rio de Janeiro. Minha esposa chorou muito esta noite ao lembrar-se que deixamos nossa filha Gunvor enterrada em solo brasileiro. O mar está agitado, mas a viagem vai bem.
Assim pode ser a viagem da vida. As tempestades vêm e vão, mas, quando Jesus está a bordo, então tudo vai bem. No dia seguinte, ele escreveu no seu diário: agora estamos todos bem, graças a Deus. De manhã orei com a família, e especialmente quando Ruben orou, o Espírito de Deus veio sobre nós e nos uniu em oração. Depois de uma semana de viagem, ele escreveu: esta noite tive pela primeira vez durante toda a viagem um sono reparador e profundo. Hoje passamos pela linha do Equador, a 1.700 milhas do Rio de Janeiro. Oh, como eu desejaria que pudéssemos ser como fortes estações de rádio, para que o mundo pudesse ouvir a voz de Deus. Deus, dá-me esta graça. Ninguém jamais conhecerá as tremendas e grandes lutas e tribulações que o servo de Deus, o irmão Gunnar Wingren, passou durante aqueles primeiros dias a bordo, quando estava deixando seu querido campo de trabalho missionário, onde sacrificara a melhor parte da sua vida, suas forças e tudo o que possuía. Somente o Senhor o pode consolar e assistir na luta que desesperadamente ele travou navegando sobre as ondas do Oceano Atlântico. Depois de alguns dias, ele escreveu: finalmente nesta tarde Deus veio e me concedeu vitória em meio a tremendas trevas que me haviam atacado durante muito tempo. Agora pude sentir o rio de gozo de Deus passando pela minha alma, e pude agradecer e louvar ao Senhor por sua bênção. Durante a última etapa da viagem, Wingren adoeceu gravemente outra vez com febre e muita dor no peito. Ele contou: minha filha Margit orou por mim durante todo o dia de hoje, e de noite eu melhorei. Graças te dou, ó Deus, por tua misericórdia para comigo. Eu, que sou tão indigno. Então, rios de gozo e alegria passaram por todo o meu corpo. No Mar do Norte, enfrentaram uma forte tempestade, mas finalmente chegaram felizes ao porto de Copenhague. No dia 11 de setembro, a Estocolmo chegaram no dia seguinte. Deus havia estado com eles durante toda a viagem, em meio a enfermidades e sofrimentos, sombras e sol. Quando Gunnar Wingren chegou a Estocolmo, teve a oportunidade de encontrar o querido irmão e missionário Helge Falstrom, que fora obrigado a retornar à Suécia em virtude de uma enfermidade. Ele estava tuberculoso e mais tarde o Senhor o levou para si. O seu dia de trabalho na seara do Mestre foi curto e intenso. Ele pôde dar os últimos anos de sua vida a Deus, que tão maravilhosamente o havia salvo e convocado para sua obra no Brasil. O tempo que se seguiu foi para o irmão Wingren muito difícil, com tremendas provações, tanto espirituais como físicas. Podemos constatar isso lendo as suas fragmentárias anotações de cada dia. Havia variações de sombras e luz, confiança e desespero. Um dia ele escreveu: sinto-me bem, mas saí com muito pouca roupa. Veio a dor outra vez e tive de deitar-me. Não tive forças para ir ao culto na igreja esta noite, mas senti o gozo de Deus na minha alma. Outro dia ele escreveu: sinto-me como se necessitasse de ser salvo outra vez. Quero ter um novo encontro com Jesus. Estou esperando em Deus. Depois de muita luta e tristeza com oração constante e fé, veio de repente a resposta à sua oração, e ele escreveu: hoje orei e jejuei o dia todo, e recebi uma renovação do Senhor pela sua bondade. Porém, de repente a enfermidade voltou, e ele começou a gemer e clamar outra vez. Porém, mesmo entre os ataques da enfermidade, ele podia assistir a alguns cultos. Durante essa época foi realizada uma escola bíblica na igreja Filadélfia, em Estocolmo, e o pastor Donald J., da Inglaterra foi convidado para ensinar a palavra de Deus. Ele e Wingren participaram de muitos cultos gloriosos e momentos felizes, juntos na presença do Senhor. Quando a escola bíblica terminou, Wingren escreveu: no dia 7 de outubro, cerca de 4.000 pessoas estiveram presentes aos cultos e 720 alunos participaram dos estudos da escola bíblica. Ontem à noite senti uma corrente do poder de Deus passar pelo meu corpo. Glória a Jesus. A sua saúde melhorou um pouco, e ele pôde participar de todos os cultos, tanto na igreja central como nos bairros. No dia 30 de novembro ele escreveu: hoje os anciãos da igreja resolveram o assunto do meu sustento, para mim e para minha família. Que glorioso é ter tudo funcionando bem, tanto com Deus, como com os homens. Aleluia. Em seguida Wingren fez uma viagem junto com o pastor Levi Petrus à cidade de Sala, e participou de muitos cultos ali. Centenas de pessoas não puderam entrar no templo, por falta de lugar. Até o fim do ano, ele trabalhou em muitos lugares. No dia 19 de dezembro, Wingren escreveu: hoje oraram por mim e pelo meu estômago. Agora estou são. Glória a Jesus. Wingren celebrou a vigília do Ano Novo na igreja Filadélfia, em Estocolmo. Foi glorioso.
escreveu ele. Os pastores Sven Lidman e Elan Thornberg pregaram: graças a Deus por esta minha 36ª vigília de Ano Novo. O Senhor tem me abençoado e guardado até agora, e eu pertenço a Ele. Aleluia. Graças a Deus por toda a eternidade. Fim do dia de trabalho. O ano de 1933 foi o último da vida do missionário Gunnar Wingren. Ele escreveu: glória a Jesus por eu estar podendo começar este novo ano no seu nome. Wingren começou a dar os últimos passos da sua jornada terrestre no poder deste glorioso nome de Jesus. Humanamente falando, foi um caminho pesado e difícil. Porém, na luz do Espírito Santo, foi uma vitória de força em força, até ele poder entrar na presença de Deus em Sião. Lendo suas últimas anotações diárias, podemos constatar que o final dessa jornada significou para ele uma luta diária contra a enfermidade e a dor, onde ele agradecia e louvava Deus com muito gozo pela cura divina do seu corpo. Mas, por motivos que não compreendemos, no dia seguinte a enfermidade estava outra vez agindo no seu corpo abatido e fraco. Uma vez mais ele lutava pela fé sobre a qual havia pregado tantas vezes. Quando tinha condições para ir a algum culto, louvava a Deus com todas as suas forças e testificava das gloriosas obras do Senhor. Depois procurava exercitar a fé com relação ao seu próprio corpo abatido e enfermo. Nessa luta tremenda e terrível passaram-se dias, semanas e meses. O seu fim se aproximava rapidamente. A última anotação do missionário Wingren no seu diário foi esta: Deus encontrou-me maravilhosamente hoje na minha casa, e também no culto de oração na igreja, de forma que eu pude subir na plataforma e dizer, pelo poder do Espírito Santo, que eu estava curado. Isto ele escreveu 3 semanas antes de partir para o Senhor. Até o fim ele cria que Deus ia fazer a obra, ia curá-lo. Mas os caminhos de Deus eram diferentes. O servo fiel havia terminado a sua obra terrena. Neste tempo a igreja Filadélfia em Estocolmo era proprietária de uma bonita casa de pensão e hotel, no sul da Suécia, num lugar chamado Talang. O nome do hotel era Joarp. Para lá foi Gunnar Wingren junto com a família, a fim de passar algumas semanas de descanso durante o lindo verão da Suécia. E ali também ele terminou os seus dias. Ali o pioneiro da obra pentecostal no Brasil descansou de uma vida e obra maravilhosa no serviço de Deus. A sua saúde piorava muito dia após dia, e as suas forças se acabaram por completo. O seu corpo tão enfraquecido consumia-se cada vez mais, e todos compreenderam que a sua partida estava perto. Mas o seu ânimo era bom e o seu espírito se fortalecia cada vez mais. Todos que o visitaram nesses dias se admiraram da graça que o rodeava e o enchia, do poder e do brilho dos seus olhos, e de como o seu espírito se libertava dia após dia dos laços terrenais. Finalmente aquele herói passou a viver mais no céu do que na terra. Os seus últimos dias não foram como os de um conquistador vencido. Pelo contrário, foram provas indicativas da entrada triunfante de um vencedor no mundo celestial e eterno. Finalmente, no dia 29 de junho de 1933, às 2h45 da tarde, o seu espírito feliz e triunfante foi libertado dos últimos laços físicos, e numa glória e triunfo indescritíveis, ele entrou no descanso eterno. A partida de um herói da fé. Deixo agora, neste capítulo, que minha mãe faça o relato dos últimos dias e momentos e da partida de meu pai desta terra. Numa carta dirigida ao secretário da missão sueca naquele tempo, irmão Paul Ongman, ela escreveu: dentro de 2 meses faria 16 anos que eu tenho estado ao lado do meu esposo, acompanhando no seu trabalho. O mesmo irmão que lhe disse através de uma profecia do Espírito Santo: tu irás ao Pará, disse-lhe também, na mesma oportunidade, acharás a tua esposa no Brasil. Ela é sueca. Chama-se Frida Strandberg e tem 26 anos de idade. Eu mesma pude ver Gunnar numa visão ou revelação, perguntando-me se eu queria ajudá-lo no trabalho missionário. Isso me aconteceu antes que o visse trabalhando. Sim, as lembranças vêm com impetuosidade sobre mim, e sinto-me profundamente emocionada. Acompanhando todo o seu sofrimento, eu tinha o pressentimento de que sua partida ia acontecer em breve. Agora sei que somente Jesus poderá me ajudar a suportar esta separação. Não faz ainda 1 ano que enterrei a minha filhinha Gunvor em solo brasileiro. Para o jornal Mensageiro da Paz ela escreveu o seguinte: e tanto com alegria, como com profunda dor que escrevo sobre os últimos momentos do meu querido esposo e a sua partida. Ele não está mais conosco. Partiu para estar com o Senhor. No dia 16 de setembro de 1932 deixamos o Rio de Janeiro de volta à Suécia depois de muitos anos de luta e trabalho. O amor que encontramos aqui, quando chegamos, foi um bálsamo para os nossos corações, e nos deu novo ânimo. Já neste tempo meu esposo estava muito enfermo, mas pensávamos que ele, com a mudança de clima,
iria melhorar. Porém, aconteceu exatamente o contrário. Ele foi ficando cada vez mais fraco. Contudo, ele sempre confiava no Senhor, e sua saúde iria ser restaurada. Mas os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Uma irmã aqui teve uma visão quando estava orando por Gunnar. O Senhor mostrou-lhe que os dias do seu servo na terra estavam terminados. Nessa visão, ela o viu rodeado de grande quantidade de cestos, todos cheios de frutas maduras. Então ela compreendeu que o trabalho de Gunnar havia terminado, pois todos os cestos estavam cheios. Na verdade, o meu esposo havia trabalhado muito na vinha do Senhor. O seu físico não era forte, e as suas forças se haviam esgotado. O Senhor, que tudo conhece, sabia que a hora da partida do seu servo havia chegado. Ele deveria ser levado ao descanso eterno. Louvado seja o nome de Jesus. Como todos sabem, ele amava muito os brasileiros, e por isso enviou uma saudação especial para todos. Saudação que eu transmito aqui. Diga-lhes que eu vou feliz com Jesus. E, como um pai em Cristo, exorto todos a receberem a graça de Deus, que deseja operar mais santidade e humildade, para que todos possam receber os dons do Espírito Santo. Somente desta maneira a Igreja de Deus poderá estar preparada para a vinda de Jesus. Esta foi a saudação final que ele enviou a todos, e creio que não é necessário pedir que não se esqueçam disto, e que guardem em seus corações as suas amorosas palavras. Agora quero contar como foi a sua passagem e os seus últimos momentos. Foi uma partida muito maravilhosa, digna de um servo de Deus como ele foi. Durante todo o tempo da sua enfermidade, ele sentia a presença do Senhor de maneira maravilhosa, especialmente durante as últimas semanas. Era um verdadeiro céu estar perto dele. Os irmãos que vieram visitá-lo disseram que nunca tinham visto tal coisa. O poder e a glória de Deus se manifestavam de maneira muito maravilhosa quando oravam. O louvor era como o ruído de muitas águas. E ele mesmo, embora estivesse tão fraco, clamava aleluia com tanta força, que todos se admiravam. Nós tínhamos viajado de Estocolmo para um hotel chamado Joarp, num lugar de nome Talang. Quando chegamos ali, ele piorou muito. Compreendemos então que o Senhor queria levá-lo para sua glória. No dia 27 de junho, entre 5 e 6 da manhã, ele recebeu a chamada para ir para o céu. Então, com os braços levantados, clamou: ó Jesus, como tu és maravilhoso. Aleluia, aleluia. A sua voz ficou cada vez mais fraca. Porém, de repente, veio o poder de Deus sobre ele e o transformou diante dos nossos olhos. Ele ficou assim quieto durante alguns minutos, completamente transformado pelo poder de Deus. Vimos então como seu rosto foi iluminado por uma luz gloriosa. A sua face ficou como que transparente e brilhante. Os seus olhos brilhavam também com um esplendor e uma força que nunca tínhamos visto antes. Enquanto ele ainda estava debaixo desse tremendo poder de Deus, leu os 4 primeiros versículos do Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Naquele momento a sua voz parecia vir diretamente do céu. Depois que ele voltou a si, disse por 2 vezes: ó Jesus, como tu és bom. Eu não sabia que eras tão maravilhoso. Começou então a chorar e chamou todos os seus filhos e se despediu de todos nós e nos deu, a cada um versículo de lembrança, pois queria ver-nos a todos junto com ele no céu. Oh, que manhã gloriosa foi aquela para nós todos. Depois dessa experiência, ele viveu ainda mais 2 dias, quando várias vezes disse que tinha desejos de ouvir o cântico celestial dos anjos. Uma vez ele se sentou na cama, levantou os braços e louvou a Deus, pois se sentia maravilhosamente livre. Disse: na quinta-feira de manhã, ele estava muito fraco e quase não falava. A única coisa que disse foi: está cantando no meu coração. E aos 15 minutos para as 3 horas da tarde do dia 29 de junho de 1933, ele partiu para a eternidade sem a menor angústia. Começamos então a orar, e o poder de Deus veio sobre nós de maneira que pensamos que também iríamos para o céu naquele momento. Em menos de 5 minutos tudo aqui na terra passou para ele. Ele entrava triunfante através da morte na eternidade, enquanto eu, as crianças e alguns irmãos que estavam presentes cantávamos com as mãos levantadas: encontra-me ali, encontra-me ali, naquele país, onde está Jesus. Uma irmã que estava presente viu também naquele momento, em uma visão, 2 mãos traspassadas, estendidas,
esperando para receber alguma coisa preciosa. Sim, assim foi a partida do pioneiro da obra pentecostal no Brasil. Lembro-me de que ele sempre costumava dizer que queria viver até que este glorioso movimento pentecostal tivesse alcançado todos os estados do Brasil. E, segundo eu sei, a sua oração foi ouvida. Agora os irmãos brasileiros estão levando a obra para a frente. Um dos inimigos do trabalho do Senhor disse que esse trabalho era obra de Wingren, mas agora Wingren está com Jesus, e a obra continua em pleno progresso, triunfante, pois é obra de Deus. Creio que a sua memória e lembrança morarão no coração dos irmãos, e, se formos fiéis até a morte, o encontraremos no céu. Ele descansa agora do seu trabalho e da sua luta naquelas moradas celestiais, das quais ele falou em seus últimos momentos. Peço as vossas orações por mim, para que o Senhor me guie até o meu último dia na terra. Meu desejo é continuar trabalhando na seara do Senhor, onde Ele quiser dirigir-me. Amo grandemente esse país onde passei tantas lutas, mas também onde recebi inumeráveis bênçãos do Senhor durante 16 anos de trabalho ao lado do meu esposo. Também tenho no solo brasileiro uma pequena filha enterrada, dormindo o último sono. Tudo por amor a Jesus. Que Deus abençoe os meus queridos irmãos no Brasil. Esta é a minha contínua oração e desejo. Vossa irmã em Cristo, Frida Wingren. Memórias de um homem de Deus. O bem lembrado e amado irmão e companheiro de Gunnar Wingren na obra missionária no Brasil, o irmão Samuel Nistrom, que agora também já descansa com o Senhor, escreveu as seguintes palavras e as publicou no Brasil em agosto de 1933, por meio de uma carta vinda da Suécia. A irmã Frida Wingren nos comunica que o seu esposo, nosso companheiro e irmão na fé, o missionário Gunnar Wingren, partiu para estar com o Senhor em 29 de junho deste ano de 1933, após haver sofrido durante alguns meses de uma enfermidade que começou quando ele estava entre nós aqui no Brasil. O Senhor o levou para aquele lar onde não há mais dor nem sofrimento. Antes de partir, ele mesmo obteve a certeza e a segurança de sua partida. Sentindo que os seus dias estavam terminados, ele pôde então despedir-se dos seus amigos e da sua família, e também enviar uma saudação para nós aqui no Brasil. Depois segue-se uma biografia de Wingren de forma resumida que eu deixo de lado, pois sua biografia é o assunto de todo este livro. Após a biografia, o irmão Samuel continua. Por iniciativa de Wingren, foi fundada em 1918 a revista pentecostal A Boa Semente, publicada no Pará. Esse periódico foi durante muitos anos a revista oficial do movimento pentecostal no Brasil. Mais tarde, durante o ano de 1930, o irmão Gunnar Wingren editou no Rio de Janeiro a revista O Som Alegre. Gunnar Wingren foi um dos fundadores e diretores do nosso atual jornal, O Mensageiro da Paz, até o ano de 1932, ano em que voltou à Suécia, onde agora faleceu. O nosso irmão foi sempre um fiel e incansável servo do Senhor. O que lhe faltava nas suas forças físicas ele o tinha em maior abundância no zelo pela causa de Deus. Ele amava ao Senhor, e também a todos nós, seus irmãos. Por isso, deixa um grande vazio entre seus amigos e entre aqueles com quem começou a obra pentecostal no Brasil. Se ele alguma vez, cheio de zelo pela causa do Senhor, ferir alguém, estava pronto para logo em seguida consolar e sarar a ferida daquela pessoa. Agora que ele terminou a sua jornada aqui na terra, firme na fé e feliz em Jesus, espero a coroa da justiça, que o Senhor lhe preparou. Nosso querido e saudoso irmão deixou sua esposa, a irmã Frida, e 5 filhos, Ivar, Ruben, Margite, Astrid e Bertil. Que Deus console a nossa irmã e seus filhos, com os quais participamos profundamente na dor da separação, mas, ao mesmo tempo, nos consolamos e nos rejubilamos com a entrada triunfal que o nosso irmão teve no descanso eterno, onde ele está agora. Um homem de Deus, um outro companheiro de Wingren no trabalho missionário, o irmão Nils Castberg, que durante muitos anos efetuou um glorioso trabalho na América do Sul, também escreveu algumas memórias a respeito do servo do Senhor. Depois de haver estado junto com o missionário Wingren por algum período de tempo, sente que não havia nenhuma dúvida de que ele era um homem de Deus. Era mesmo tocado por Deus, um homem que sempre queria alguma coisa de grandioso da parte do Senhor. Sim, ele sabia o que queria, e queria o que sabia. Ele escreveu uma belíssima página de história do movimento pentecostal no Brasil. Wingren e Daniel Berg começaram esta obra que avança com força impetuosa nos dias de hoje. Abriram campos e mais campos, até que se esgotaram fisicamente. Agora Wingren está descansando com o Senhor do seu árduo trabalho, e as suas obras o seguiram. A primeira impressão que eu obtive e guardei do irmão Wingren foi na cidade de Orebro,
na Igreja Elim, quando ele pregou ali uma vez na década de 1920. Lembro-me ainda hoje do texto que ele leu. A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Salmos 119 e 130. Quantas vezes ele mencionou aquele texto? Não me lembro, mas foram muitíssimas. Ele queria que a palavra ficasse gravada nos corações dos ouvintes. Da minha parte não ficou sem resultado, pois aquelas palavras foram tão gloriosas que eu jamais as esqueci. Gunnar foi bastante original e extremado na sua vida e na sua obra, e isto ajudou quando ele procurou abrir novos campos de trabalho para a expansão da mensagem pentecostal por onde quer que ele ia. Gunnar era um homem dirigido por Deus. A minha esposa, Eufrosine, guardou uma lembrança de Wingren, na qual se manifesta sua originalidade, confirmando como ele era dirigido por Deus. Ele pregou uma vez na igreja em Coping, onde o meu sogro, Elias Flane, era pastor. À tarde, quando estávamos nos preparando para tomar café antes de irmos para o culto, Eufrosine, que naquele tempo ainda não era casada comigo, ofereceu uma xícara de café para Wingren, mas ele disse: agora não posso tomá-lo. E imediatamente começou a falar em outras línguas e profetizar. Através dele o Senhor nos disse, entre outras coisas: neste momento manifestarei o meu poder. Imediatamente Eufrosine, que havia se sentado numa cadeira de balanço, começou a falar em línguas e glorificar a Deus em voz alta. Ela buscara o batismo com o Espírito Santo durante bastante tempo, e naquele momento estava recebendo a promessa. Depois que ela foi batizada com o Espírito Santo, Wingren pôs a sua mão sobre ela e disse: irás ao Brasil. A chamada veio 6 anos depois, como uma confirmação da profecia de Wingren, quando ela, que já era minha esposa, viajou comigo para o Brasil. Depois que Eufrosine recebeu o batismo com o Espírito Santo, pudemos então tomar café, mas ainda louvando a Deus com júbilo. Isso prova que Wingren era um homem dirigido por Deus. A minha esposa ainda hoje se lembra dessa experiência com alegria, e louva a Deus. A visita de Gunnar Wingren ao lar de seus pais foi motivo de derramamento do Espírito Santo. Assim era Gunnar Wingren, um homem dirigido por Deus, e sendo assim ele pôde ajudar a muitos no caminho para o céu. Wingren era um homem enviado por Deus. Eu jamais imaginava, quando ouvi a pregação de Wingren em Örebro, que íamos trabalhar juntos no mesmo campo missionário, no Brasil. Mas assim são os caminhos do Senhor. Em 1928 viajamos para o Brasil, mas Wingren já estava trabalhando ali há quase 20 anos. Tinha realizado um trabalho pioneiro no Pará, lutado com o inimigo, com o clima, com dificuldades inúmeras, enfim, sofrido muito por amor a Cristo. Enfrentou muitas vezes a morte frente a frente quando os católicos o perseguiam. A casa do irmão Wingren foi para nós um refúgio durante uma revolução, quando nos mudamos de Pernambuco para Minas Gerais. Ele morava então no Rio de Janeiro, e tivemos de passar pela cidade do Rio a caminho de Belo Horizonte. Ficamos na sua casa durante um mês, até a revolução terminar. Durante esse tempo, fiz uma viagem muito interessante com Wingren a um lugar chamado Terra Fria, no interior do estado do Rio, um lugar a 400 metros acima do nível do mar. Depois de fazer uma parte da viagem de trem, tivemos de seguir a cavalo. Precisávamos passar por altas montanhas e profundos precipícios para chegar à Terra Fria. Chovera de noite, e o estreito caminho estava escorregadio como sabão. De um lado havia altas montanhas, e do outro lado fundos precipícios. Se o cavalo tropeçasse ou perdesse a firmeza nos pés, nós rolaríamos ladeira abaixo, o que significava a morte. Foi bom os cavalos estarem acostumados com aquelas veredas estreitas e perigosas. Às vezes eles se sentavam nas 4 patas e deslizavam ladeira abaixo. Eu tinha um coração na boca, pois nunca havia feito uma viagem a cavalo assim tão perigosa. Gunnar, que ia diante de mim, às vezes, olhava para trás, para ver como iam as coisas com aquele missionário, para ver se ele conseguia vencer as dificuldades e passar pelos perigos. Ao mesmo tempo ele ria-se ao ver como eu me saía, e da fibra que eu tinha. Gunnar estava acostumado com esses perigos, de modo que para ele tudo eram coisas comuns e diárias. Quando chegamos à Terra Fria, Gunnar me elogiou e disse: Nils, tu te saíste muito melhor do que eu esperava. Tivemos alguns dias de cultos maravilhosos, quando nos esquecemos de todas as dificuldades da viagem. A volta felizmente foi bem melhor. Para um missionário jovem, estar junto com Gunnar Wingren foi uma experiência muito gratificante. Via-se que ele era verdadeiramente um homem enviado por Deus. Um homem que nunca pensava somente em si mesmo e nas suas próprias comodidades. Era um servo esforçado,
Tanto na tempestade como na bonança, ele tinha de vencer, custasse o que custasse. Sacrificava tudo: vida, saúde, tempo e força. Tudo ele sacrificava na obra do Senhor Jesus, a quem ele tanto amava. Gunnar Wingren era um homem consagrado a Deus. Sua vida foi uma vez para sempre colocada sobre o altar, e ele jamais retirou dali essa sua oferta. Um santo fogo estava aceso em sua alma, e esse fogo ardeu durante toda a sua vida, até ele ser consumido por esse mesmo fogo. Ele era um homem que trazia a chama do fogo pentecostal dentro de si. Aonde ele ia, esse fogo pegava. Almas eram salvas, irmãos eram batizados nas águas e batizadas com o Espírito Santo, e enfermos eram curados. Ele tinha fé em Deus. Gunnar Wingren deixou uma multidão de filhos espirituais que ainda vivem e trabalham na obra de Deus no Brasil. 2 de seus 5 filhos tornaram-se seus seguidores na obra de Deus. Ivar, o mais velho, que é missionário na América do Sul há muitos anos. Pode-se dizer, sem exagerar, que Ivar segue as pisadas do pai, tanto espiritual como materialmente. O outro filho é Ruben, que foi pastor durante muitos anos na igreja pentecostal de Tumba, na Suécia, e que também serviu de bênção em outros lugares desse país. No dia 4 de agosto de 1971, depois de 6 meses de enfermidade, o Senhor levou Ruben para estar na glória e descansar de suas obras, que o seguem. Eu tive o privilégio de estar presente ao enterro do missionário Gunnar Wingren em Estocolmo, em 1933. Havíamos chegado do Brasil quando o meu amigo, com somente 54 anos de idade, partiu para estar com o Senhor. Certo provérbio diz assim: é melhor terminar gasto do que enferrujado. Isto pode-se dizer de Gunnar Wingren. Ele tornou-se gasto, quebrado, antes mesmo do tempo. Contudo, Deus não comete erros. E as obras de Gunnar o seguiram. A obra que ele começou no norte do Brasil permanece e tem crescido mais e mais. O avivamento pentecostal iniciado por ele tem atravessado todo esse enorme país, que é 18 vezes maior que a Suécia. E essa obra tem chegado também ao extremo sul. Existe atualmente mais de 1 milhão de crentes pentecostais no Brasil. Este trabalho começou com Gunnar Wingren e o nosso querido irmão Daniel Berg. Os dois estão agora descansando no Senhor, e até o dia da ressurreição permanecerão no paraíso. Terminaram a sua obra na terra como simples servos de Deus, e o resultado dessa obra é extraordinário, maravilhoso. A vida e obra de Gunnar Wingren nos obrigam a nos empenharmos em servir ao mesmo Senhor que ele serviu e, como ele, a sermos fiéis até a morte. Paz sobre a memória de Gunnar Wingren. Pela graça de Deus o encontraremos, quando os sinos celestiais nos derem as boas-vindas ao entrarmos na sala nupcial para as bodas do Cordeiro. Sobre o enterro do missionário Wingren, Nils Castberg escreveu ainda: a cerimônia do enterro foi realizada na grande igreja Filadélfia, em Estocolmo, Suécia. Embora fosse um dia comum de trabalho, cerca de 1.300 pessoas assistiram à cerimônia. Alguns irmãos falaram também nessa oportunidade sobre este santo homem de Deus, sua vida e sua obra. O coro, com suas 4 vozes, cantou lindos hinos. Depois, acompanhamos o féretro até o cemitério. Que a sua memória descanse em paz. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Apocalipse 14 verso 13.